Mas graças a Deus, Deus tem que estar levantando aqui pessoas, né, para estarem também servindo ao Senhor com seus dons e com talentos, né? Todos nós temos talentos, mas a gente precisa buscar e desejar, né, tá usando esses talentos para que a gente possa ser frutífero na obra do Senhor, né? O que Deus espera de mim e de você é que nós possamos ser frutíferos na obra do Senhor. Ele só precisa do seu sim. Você dizer assim: olha, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, né, como nós cantamos, né? E aí Ele vai estar te ajudando, Ele vai estar te capacitando, né? Vai te estar concedendo os dons para que você possa exercer para a edificação da igreja, né? Mas Ele precisa do seu sim, da sua decisão, dizendo: Senhor, eu quero estar aqui te servindo, eu quero ser útil, eu quero ser um vaso de honra, né, na tua obra e na tua igreja. Antes de começar, amados, a nossa mensagem, quero fazer uma oração aqui pelo nosso diácono G, né? O G que está sempre nos servindo aqui na igreja, né? Quando vocês vêm aqui, ele chega mais cedo, olha os banheiros, olha tudo, ele coloca o púlpito no lugar. Então, ele está sempre aqui nos servindo, né, com esse dom dele, que é de estar servindo e apoiando, né? Assim como o nosso presbítero Geraldo. E ele está agora no momento, né, passando uma situação, né, uma mentira ali de uma enfermidade, de um tumor. Nós queremos orar como igreja, como família, né, abençoando a vida do G e orando para que Deus o fortaleça nessa hora, né? Deus o fortaleça nessa hora, para que ele não desanime, para que ele olhe para o Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, né? Que ele esteja ali firme e inabalável. Eu queria que você estivesse de pé, nós juntos vamos orar, interceder pela vida do Geraldo, né? Depois, se vocês quiserem pegar também o endereço, né, a bispa pode passar aí também para ligar, fazer uma visita, e está aguardando ainda para fazer ali a cirurgia. Pai, nós queremos nesse momento, nessa manhã, levantar um clamor a Ti, pelo nosso querido irmão, Deus, o Teu servo, o Geraldo. Pai, nós ministramos ali sobre a vida dele a força do Senhor. A Tua palavra diz: seja forte. Nós oramos ali, Pai, para que o G possa ser forte nessa hora, que ele possa usar tudo aquilo que ele aprendeu, que ele recebeu aqui na Tua casa, ó Deus, para manifestar a fé, nessa hora, Pai, aonde chega o dia mau, aonde vem as situações sobre a nossa vida inesperadas, que ele, ó Deus, se levante na autoridade do Senhor, ó Deus, para estar profetizando, para estar resistindo, para estar pedindo, Senhor, que o sustente nessa hora. Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa força na hora da tribulação. A Tua palavra diz: clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me ouviu. Deus, que o Senhor possa ouvir o clamor do Geraldo, onde ele estiver, nesse leito de hospital, nessa circunstância que ele está vivendo. Ouça, Deus, o clamor do Teu filho ali, aonde ele está. E nós oramos para que o Senhor esteja movendo esses montes, esse diagnóstico que foi dado a ele, Senhor. Ó Deus, nós oramos agora para que esse tumor, ó Deus, esse cisto que foram ali diagnosticados, Senhor, nós resistimos em nome de Jesus. Nós somos daqueles que creem para ver acontecer. Nós não precisamos ver para crer, nós cremos para ver acontecer. Nessa hora nós oramos: Deus, mova esse monte na vida do G, mova esse monte na vida do G, tira toda dúvida, Pai, ali da sua mente, no seu coração, todo medo, toda insegurança, ó Deus, e faça com que ele possa estar se levantando, Pai, em nome de Jesus, na autoridade do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos falando sobre oração, né? Estamos aprendendo e restaurando o altar de oração em nossas vidas, né? Tem sido uma série onde nós estamos aprendendo na prática como que eu vou desenvolver uma vida de oração mais intensa, com mais tempo diante do Senhor. Então eu estou dando todos os passos, né? Eu estou mostrando para você o roteiro de como você vai aumentar o seu tempo de comunhão e de oração com o Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Diz assim, olha: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança.
e os leva a conhecer a sua aliança. Nós estamos ensinando os irmãos que a oração, ela deve ser, antes de tudo, um momento de intimidade e de comunhão com o Senhor. É um momento de relacionamento, é um momento onde nós nos entregamos, é um momento onde nós contemplamos a grandeza do Senhor. Então é um momento de intimidade. Quando a gente olha para o Velho Testamento, né, para a Velha Aliança, Deus, quando ali na Velha Aliança, a intimidade com Deus era algo limitado para algumas pessoas, né? Deus falava com seus profetas, Deus falava com Moisés, Deus falava com Arão, Deus falava ali com Davi, mas a intimidade, ela era uma intimidade para algumas pessoas específicas, não era para todas as pessoas. Então no Velho Testamento, a forma que Deus se relacionava com o seu povo, era um relacionamento de um Deus com a sua nação, de um Deus com o seu povo. Não era um relacionamento de intimidade como é no Novo Testamento. Há uma grande diferença, né? Então, algumas pessoas tinham intimidade com o Senhor, mas não eram todas as pessoas. Então, o relacionamento no Velho Testamento de Deus com o seu povo era um relacionamento de um Deus com a sua nação, de um Deus com o seu povo, né? Era limitado ali a algumas pessoas. Então, no Novo Testamento, amados, Deus, ele passou a habitar em nós, a fazer morada em nós. Ele se tornou um Deus residente. E aí, o relacionamento com Deus não é agora mais um relacionamento distante de um Deus com a sua nação, mas é um relacionamento de um pai com um filho. É um relacionamento de intimidade, porque agora Deus passou a habitar em nós, a fazer morada em nós através do seu Espírito. Por isso que Colossenses capítulo 1, 26, Colossenses 1, 26 e 27, diz assim, olha: o mistério que esteve oculto durante as épocas e gerações, mas que agora se manifestou aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a glória e a riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em você, Cristo em nós, Cristo habitando em você é a esperança da glória. Então agora, o relacionamento, ele se tornou estreito, íntimo, entre Deus e nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas, né? Nós só podemos nos relacionar com Deus no nosso espírito. O homem é feito de corpo, alma e espírito. Nós temos um espírito humano. Todo ser tem todo homem, né, tem um espírito humano. E é nesse espírito humano que Deus habita, não é na nossa alma, não é no nosso corpo, mas é no espírito humano. E é no espírito humano que nós temos comunhão com Deus. Então Deus se comunica conosco através do Espírito dele que habita no nosso espírito humano. Imagina como se fosse a mão e uma luva. Então a mão é o espírito do homem, a luva, ela se encaixa perfeitamente nessa mão, que é o Espírito de Deus. E é nesse lugar que nós temos comunhão. Então hoje nós temos condição de nos aproximar de Deus, de ter intimidade com Deus, né? De nos derramar na presença de Deus. João 14, 23 também diz assim, João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viveremos nele, né, a ele, e faremos nele morada. Então Deus agora, através do Espírito, ele fez morada em nós, né? Ele habita em nós, ele é um Deus residente, é o Emanuel, Deus conosco. Então agora Deus nos chama a um relacionamento de intimidade, de pai com filho. Deus nos chama a uma dimensão mais profunda de relacionamento na nova aliança. É nessa intimidade, amados, que nós aprendemos, eu tenho dito aqui, a ouvir a voz de Deus. E isso não acontece de um dia para o outro. Isso requer tempo e disciplina.
Então é nessa intimidade que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. E é uma coisa, amados, tão sutil, e que nós precisamos exercitar ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que se você ouve falar assim, olha, Deus me falou. Mas isso é tão sério. Isso é tão sério. Porque Deus nos fala no nosso espírito. E nós precisamos ter uma mente renovada para discernir aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Então é algo que nós precisamos também desenvolver, esse ouvido espiritual, para discernir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. Então o Espírito, ele nos fala no nosso interior, nesse lugar de comunhão, mas a forma que Deus nos fala é através da nossa consciência e através da intuição, que são as formas que Deus usa para nos falar. Então a intuição e a consciência é aquilo que nos dá a direção, que nos dá a dimensão do certo e do errado, e a intuição é aquilo íntimo lá dentro de nós, que vai nos guiando. Isso é a voz de Deus. Então a voz de Deus, ela é sempre intuitiva. Ela não tem a ver com circunstâncias. Ela não tem a ver com coisas externas, né? Ela não tem a ver com sentimento. Ela tem a ver com intuição. Vocês já perceberam que a mulher, ela tem mais intuição do que o homem? Né? Porque muitas vezes no relacionamento conjugal, muitas vezes o homem não vê coisas que a mulher vê, né? A mulher às vezes fala assim, olha, eu não gostei desse rapaz que está andando com ele, né? E aí a gente, que homem, fala assim, que isso? Nossa, implica com todo mundo, não é possível. Toda pessoa que eu começo a relacionar, se implica com ele. E ela vai e fala assim, olha, eu não estou vendo essa pessoa como uma boa pessoa, né? Aí lá na frente o que acontece? Ela acertou. É verdade ou não é? Perguntando para os homens aqui. É verdade ou não é? É verdade, não é? Porque a mulher, ela é intuitiva. E essa intuição é um dos atributos do Espírito Santo de Deus. Nós só percebemos o Espírito de Deus intuitivamente. É aquela voz lá no fundo. É aquela voz mansa, suave, aquele cicio suave que nós percebemos. Então, eu prefiro dizer assim, eu não fico falando assim, ó, Deus me falou. Eu falo assim, Deus me conduziu nessa direção. O Espírito Santo me conduziu. O Espírito Santo me moveu nessa direção, né? Porque é muito sério você falar assim, Deus me falou, né? Deus me falou. Mas Deus, Ele fala. Nós precisamos desenvolver essa condição de ouvir a voz de Deus. Então Deus está nos chamando, amados, a uma dimensão mais profunda de relacionamento. Então isso requer tempo e disciplina. Isso não acontece de um dia para o outro. Entenda uma coisa, conhecer é diferente de ter intimidade. Diga assim, conhecer é diferente de ter intimidade. Nós conhecemos muitos irmãos aqui, não é verdade? Mas nós não temos intimidade com a maioria das pessoas. De chegar na casa dele a hora que você quer, né? De estar confidenciando muitas coisas. Então, conhecer é diferente de ter intimidade. Muitos irmãos conhecem a Deus. Quando você vê Jó, o que ele dizia? Antes eu te conhecia. Então, de ouvir falar, né? Jó 42 ali fala sobre isso, 42:5, né? Então, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então, muitas vezes nós conhecemos Deus, mas não temos intimidade com Ele. E nós precisamos buscar intimidade. Eu te conhecia, conhecer, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço com profundidade. Eu caminhei contigo, eu sei quem tu és. Então é isso que nós precisamos, amados. Nós precisamos buscar uma intimidade, não apenas um conhecimento de Deus, mas uma intimidade mais profunda com o Criador. Que nós vamos desenvolver no nosso momento a sós com Deus. Então, quando o Salmo diz, 25:14, que a intimidade do Senhor, o Senhor confia os seus segredos, coloca a versão árabe, por favor, que ela está mais dentro daquilo que eu estou falando aqui. Então diz assim,
O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Algumas traduções estão a sua aliança. Ele lhes fará conhecer a sua aliança. Eu tenho ensinado muito isso aqui, que essa palavra aliança, ela significa sord, do hebraico. Sord, S-O-R-D. E olha que interessante o que significa essa palavra sord. Ele vos fará conhecer a sua aliança. Sord. Agora está correto. Então, essa palavra sord, ela se refere a um conselho privado reunido para tomar uma deliberação. Ou seja, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que participa das reuniões secretas de Deus, é alguém participante da mente e dos planos divinos, é alguém que é amigo de Deus. Olha o que diz a intimidade: participar das deliberações de Deus. É alguém, como diz aqui, aquele que participa das reuniões secretas de Deus e participante da mente e dos planos divinos. É alguém que é amigo de Deus. Os irmãos estão entendendo o nível de intimidade que Deus quer que nós tenhamos com Ele? De estar participando dessas reuniões secretas, de estar deliberando com Deus, de conhecer a mente e os planos divinos. Quantos querem entrar nesse lugar de intimidade? Digam amém. Então você tem que buscar, porque é isso que Deus quer para nós. Ele quer nos levar a uma dimensão de intimidade, de comunhão mais profunda com Ele. Então a oração pode ser apenas, amados, um momento de você descarregar os seus problemas, as suas mágoas, as suas situações. Ficar pedindo, colocando as suas demandas diante de Deus. A oração é o momento onde nós entramos nesse lugar secreto com Deus. Nesse lugar de intimidade. Nesse lugar que nem todos vão entrar. Nem todos vão entrar. Mas só aqueles que desejarem, aqueles que buscarem de todo o coração, aqueles que se aprofundarem no Senhor. Então, é através da vida de intimidade, de oração, que nós nos tornamos pessoas mais submissas, mais quebrantadas, mais desarmadas, mais espirituais. É através da vida de oração que nós somos capacitados a perdoar mais, a doar mais e amar incondicionalmente. Então muitas vezes nós somos pessoas que nós chegamos mesmo diante de Deus, mas chegamos armados com as nossas questões, os nossos raciocínios. Nós chegamos armados diante dele. Deus, mas como? Eu tenho feito isso? Senhor, como que eu posso? Isso pode estar acontecendo comigo? Nós chegamos armados diante de Deus, como se estivéssemos colocando Deus na parede. Mas é no momento de oração que nós desarmamos. Que nós nos desarmamos, que nós nos tornamos mais espirituais, mais quebrantados, pessoas mais submissas. Então a oração é um convite que o Senhor nos faz à intimidade. Diga isso comigo: a oração é um convite que o Senhor nos faz a uma intimidade. No livro de João 17, 20 e 21, diz assim, João 17, 20 e 21. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, olha o convite à intimidade, Como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles, que nós também estejamos em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é um convite à intimidade. A oração é um convite à intimidade. O Salmo 119, versículo 97, 119, versículo 97, ele diz, para que todos sejam, 119, como eu amo a tua lei, medito nela todo o dia. Como eu amo a tua lei, eu medito nela todo o dia. Eu medito nela todo dia. Então, eu comecei a mostrar na semana passada, amados, que nós precisamos criar um roteiro de oração, para que nós tenhamos um tempo maior de relacionamento com Deus.
E eu expliquei que existem tipos de oração. Quando você chega numa farmácia para pedir um remédio, como é que você faz? Você chega e fala assim, olha, me dá um remédio. Ou você tem que ser específico? Você tem que ser específico, né? Eu quero um remédio para dor de cabeça, um remédio com isso, com aquilo, né? Você tem que ser específico naquilo que você vai pedir. Você não vai chegar na farmácia e pedir, me dá um remédio. Que remédio que vai ser? Então, nós precisamos também ser específicos na nossa oração com Deus. E eu mostrei na semana passada, eu ensinei que nós precisamos criar um roteiro de oração. Então, como que é esse roteiro de oração? Eu preciso dividir em 3 partes. Na primeira parte, eu coloco Deus como centro da minha oração. Deus como centro da minha oração. Na segunda parte, eu coloco eu mesmo como centro da minha oração. E na terceira parte, eu coloco as outras pessoas, como o centro da minha oração. Quando eu estou orando, colocando Deus, começando a minha oração, colocando Deus no centro da minha oração, como é que eu vou orar? De 3 formas: ações de graça, diga comigo, ações de graça, louvor e adoração. O que quer dizer isso? Então, a primeira coisa, você chegou no seu momento de oração, você começa com ações de graça. Você está colocando Deus primeiro no centro da sua oração. Não é os outros e nem você. Deus está no centro da sua oração nesse primeiro momento, né? E aí você começa com ações de graça. Você sabia que no Velho Testamento, lá no livro de Levítico, lá existe uma oferta chamada oferta de ações de graça. Né? Que tudo no velho é sombra do novo. Então lá no velho havia um tipo de oferta que se fazia, que era a oferta de ações de graça. Então quando nós chegamos diante de Deus no nosso momento de oração, a primeira coisa, ações de graça. O que é ações de graça? É você agradecer a Deus por tudo na sua vida. É você começar a trazer aquilo que Deus tem feito na sua vida, e você começa a agradecer a Ele. Obrigado pela minha família, pela minha igreja. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado, Senhor, até mesmo pelas dificuldades que eu passo, porque nas dificuldades eu aprendo, eu cresço, eu me aproximo mais de Ti. Obrigado, Senhor Jesus, ó Deus, pelos meus filhos. Obrigado pela minha igreja. Obrigado. Você entra com ações de graça. Então, a entrada na oração tem que ser com ações de graça, né? Agradecendo a Deus, bendizendo o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. A segunda oração que eu coloco Deus no centro se chama louvor. O que é louvor, bispo? Os salmos estão cheios de louvor. Então separa na sua Bíblia, no livro de Salmos, por exemplo, né, todas as orações que são de louvor. O que é louvor? Louvar a Deus é exaltá-lo pelas suas obras, por tudo que Ele fez, né, pelas suas obras. Pela criação, né? Pela salvação que Ele te deu, as obras de Deus que são imensas, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos, verdadeiros são os teus caminhos, né? Não diz isso a palavra? Então, os salmos principalmente estão repletos de louvores. Então, primeiro você entra com ações de graças, agradecendo a Deus por tudo, depois você começa a exaltar a Deus pelas suas obras, né? Deus, obrigado pelos seus feitos. Obrigado pelo céu, pela terra, por tudo que o Senhor criou. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor criou todas as coisas, né, para o louvor da Tua glória. Louvor. Então no louvor você exalta a Deus pelas obras dEle. Depois do louvor você vai para a adoração. Você percebe que você está caminhando numa crescente. Então o que é adoração? Se louvor é exaltar a Deus pelas suas obras, adoração é exaltar a Deus por aquilo que Ele é. O que Deus é, amados? São seus atributos. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é onisciente, onipotente, né? Onipresente. Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Então nós temos 1000 razões para adorar ao Senhor. Então eu adoro a Deus quando eu começo a reconhecer quem Ele é. Quem Ele é. Amados, nessa hora, você já está em prantos, porque você já agradeceu, já entrou louvor exaltando as obras do Senhor. Agora você está na adoração, você entrou no lugar secreto. Se a gente pensar lá no tabernáculo, ações de graça são os átrios. Louvor
é o lugar santo. E a adoração é o santo dos santos, né? É o lugar mais profundo, é o lugar mais íntimo, é um lugar onde você se derrama, é um lugar onde você exalta a pessoa do Senhor, né? E é interessante quando a gente olha o Salmo 100, quando você olha o Salmo 100, versículo 1, 2 e o versículo 4, segue essa mesma dinâmica que eu estou falando com os irmãos, ações de graça, louvor e adoração. Por quê? Porque quando a gente olha os salmos, principalmente quando tem ali os salmos dos degraus, é quando todo o povo, os judeus, eles iam para Jerusalém se reunir no templo. E eles iam com ações de graça. Chegavam com louvor e adoravam a Deus. Olha só, Salmo 100, aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com cânticos alegres, né? Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos fez. Pode colocar outra versão que ela fala mais. Isso. Então vamos lá, Salmo 100, versículo 1. Olha só. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, né? Sabei que o Senhor é Deus, Ele é quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas, olha só, com ações e nos seus atos com hinos de render-lhe graças e bendizei o seu nome, adoração. Então está falando sobre ações de graça, louvor e adoração. Você entra com ações de graça, né? Vem cantando, celebrando para chegar no templo, chega e aí começa a exaltar a Deus com louvores pelas suas obras, pelos seus feitos, e aí você adora o Senhor, quando você está ali no templo. Exatamente, porque Ele é bom, exaltando, adorando o Senhor, né? Porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Olha a adoração aí. Exaltando a pessoa de Jesus, quem Ele é, né? Fidelidade, bondade, misericórdia, né? Obrigado. O versículo 5. Então, é essa dinâmica que tem que ter a nossa oração. Quando eu coloco Deus no centro da minha oração, ações de graça, eu louvo e eu adoro, né? Então isso é só quando eu coloco Deus no centro da minha oração. Agora, quando eu me coloco, aí eu fiz essa oração, coloquei Deus ali, né, no centro da minha oração. Agora eu me coloco no centro da oração. Quando eu me coloco no centro da oração, quais são os tipos de oração que nós temos? Petição, consagração e entrega. Então, quando eu me coloco no centro da oração, a primeira oração que vem é a petição. Eu coloco diante de Deus as minhas demandas. E quando eu falo pedir, eu estou falando pedir com fé. A oração tem que ser feita com fé. E ela tem que ser feita de acordo com a constituição, com a palavra. A nossa oração, ela tem que ser feita de acordo com a Constituição. A palavra de Deus é a Constituição do reino dos céus. E quando você ora declarando a palavra, devolvendo-a para Deus carregada de fé, você tem respaldo de Deus, o sim de Deus e o amém da parte de Deus. Porque a palavra é a Constituição. Então quando eu oro a palavra, eu estou orando respaldado pela Constituição que está no céu. Nós temos a Constituição terrena, não temos? De 88. A nossa Constituição, ela é eterna, está nos céus. E quando você ora de acordo com a Constituição eterna, você tem um respaldo de Deus, você tem o sim de Deus, você tem um amém de Deus. Então nós temos que orar a palavra, porque a palavra é a Constituição, e ela vai nos dar respaldo. Bispo, mas eu estou orando a palavra, mas não é essa a situação que eu estou vivendo. Eu não estou mentindo, não. Nós que vivemos pela fé, nós não olhamos as circunstâncias. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos, por aquilo que está na palavra. Então a palavra tem que estar na nossa boca, amados. Glória a Deus. No livro de Isaías 55, versículo 10, 55, 10 e 11...
Diz assim, olha, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro regar a terra e a fecundem, e façam brotar para dar a semente ao semeador e o pão para o que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, se você quer que a sua oração prospere, quantos querem que a sua oração prospere? Você precisa falar a palavra, você precisa declarar a palavra com fé. Você tem que enviar essa palavra cheio de fé no coração. E você começa a declarar. A palavra de Deus diz que ela não retornará vazia. E ela prosperará naquilo que ela foi designada. Então, se você quer que a sua oração prospere, frutifique, né, naquilo que ela foi designada, você precisa aprender a orar a palavra de Deus. Então, quando você ora declarando a palavra de Deus, devolvendo para Deus, carregada de fé, você tem o respaldo do Senhor. Então, existem princípios espirituais que governam a nossa vida com Deus. E na oração, amados, para que ela seja prospere e seja efetiva, ela tem que se basear na palavra de Deus. Ela tem que se basear na palavra de Deus. Deus, ele se revela em sua palavra. É a palavra dele mesmo, né? A palavra de Deus é ele mesmo. A palavra de Deus e ele mesmo se confundem. Por isso que quando nós oramos a palavra, nós temos respaldo, porque a palavra e Deus se confundem. Olha o que diz em João capítulo 1, de 1 a 3. Então a palavra é o próprio Deus, é a expressão do Senhor mesmo. Olha, no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Deus e a sua palavra se confundem. Estão tão entrelaçados, Deus e a sua palavra, né, que eles se confundem. Então esse é o poder de nós orarmos a palavra. Então nesse momento a sós com Deus, onde nós estamos colocando Deus, nos colocando ali no centro da oração, essa oração de petição, nós temos que orar segundo a palavra. Não é orar de qualquer jeito, é pegar a palavra e começar a declarar a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Quando a gente pega, por exemplo, Romanos 8, 31 a 37, só para dar um exemplo, Romanos 8, 31 a 37. O que é orar a palavra, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como é que você ora a palavra aqui? Você traz essa palavra, primeiro começa a interiorizar essa palavra, começa a repetir essa palavra, começa a memorizar essa palavra, porque meditar na palavra é você guardar a palavra, é você pensar na palavra, é você estar rememorizando, né, a palavra do Senhor. Então guarda a palavra, pensa na palavra. Aí você começa a fazer isso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pega essa palavra e traz ela para a primeira pessoa. O Senhor é o meu Senhor. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Pode se levantar situações, dificuldades, problemas, inimigos, pode se levantar contra mim, mas se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus, tu és a minha fortaleza, a minha confiança está em ti. Versículo 32. Aí você vai, aquele que não poupou, o Senhor não poupou a sua própria vida por mim, antes por todos nós se entregou, porventura não me dará graciosamente com Jesus todas as coisas? Você pode orar, Senhor, eu sou um herdeiro do Senhor, eu sou herdeiro da herança de Cristo Jesus, né? Ele já me deu todas as coisas, o Senhor já se entregou por mim, como não me dará aquilo graciosamente, de forma graciosa, aquilo que eu tenho esperado em Ti? Isso é orar a palavra. 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como é que você vai orar a palavra aqui? Né? Você vai orar, olha, quem me condenará? Cristo morreu por mim, né?
Não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Eu não recebo nenhuma condenação sobre a minha vida, porque eu fui justificado pelo Senhor. Nenhuma mancha, nenhuma condenação. Jesus, Ele me deu o direito. Ele intercede por mim. Ele é o meu intercessor. Eu não estou sozinho, eu tenho alguém que é por mim. Isso é orar a palavra, amados. Então nós temos que aprender a orar a palavra. Então oração de petição não é apenas uma lamúria. Não é apenas, não estou aguentando, Deus, demais para mim. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Isso é uma lamúria. Você tem que orar a palavra. Ainda que você não tenha força. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13... capítulo 13, ele diz assim: ofereceis sempre a Deus sacrifícios de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto de lábios que confessam o seu nome. 13, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O que é um sacrifício de louvor, amado? É quando você está passando por uma luta, por uma dificuldade, quando o mundo caiu sobre a sua vida, e você diz: Senhor, eu estou aqui acabado, eu estou aqui destruído, mas eu quero te oferecer o meu sacrifício de louvor. Eu quero oferecer a ti o meu sacrifício de louvor, Pai. Eu não estou com vontade de te louvar, mas eu vou te louvar assim mesmo. Eu te ofereço sacrifício de louvor, porque eu sei que isso é um sacrifício agradável ao Senhor. Ele não quer que você pague um preço, que você ajoelhe no chão, sabe, faça aí longos dias de jejum, né, sacrificial. Não, Ele quer que você ofereça a Ele um sacrifício de louvor. Os seus lábios, né, possam ser uma fonte a jorrar águas puras, né? Não águas contaminadas. É um sacrifício de louvor. Então, quando eu me coloco na minha oração, eu coloco a mim mesmo como centro da minha oração, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que oferecer, eu tenho que pedir a Ele. Mas esse pedido, essa oração de petição, ela tem que ser uma oração com fé. E uma oração na palavra. Eu tenho que orar a palavra de Deus. Mas existe um outro tipo de oração quando eu me coloco no centro da oração. Os irmãos estão entendendo ou está ficando meio complicado? Então, outro tipo de oração quando eu me coloco no centro das minhas orações. Que tipo de oração é essa? É a oração de entrega. O que é entrega? É você lançar sobre Ele os seus fardos. Às vezes são problemas, são situações, são dificuldades. E você diz: Senhor, eu estou lançando aqui os meus fardos aos seus pés. Essa situação familiar, essa situação financeira. Ó Deus, como isso tem sido pesado para mim. Deus, mas o Senhor disse que o teu fardo é leve. Tomai sobre si o meu jugo, né, que é leve e suave. Lançai sobre mim o meu fardo. Então, lança o seu fardo diante do Senhor. O peso, o cansaço, entrega ao Senhor. Você imagina uma pessoa passando na estrada, andando numa estrada, com uma mochila muito pesada, né? E aí o cara oferece uma carona. Entra aí, eu te dou uma carona. E o cara com aquela mochila pesada, ele entra com a mesma mochila, senta no carro com aquela mochila nas costas. E aí o motorista diz assim: você não vai tirar esse fardo, essa mochila das costas? Você vai continuar com essa mochila? Estou te dando carona. Tem muita gente, amados, que está carregando um fardo, né? O Senhor está dizendo assim: olha, lança sobre mim o seu fardo, entrega a mim o teu fardo, e tomai o meu jugo que é leve e suave. Então entrega o teu filho, entrega essa situação financeira, entrega essa enfermidade, entrega a esposa, entrega o marido, entrega ao Senhor, meu amado. Isso é entregar a Deus. Porque enquanto você está carregando o seu fardo, Deus vai ficar assim, ó, vai cruzar os seus braços. Enquanto você está insistindo em carregar o seu fardo, Deus não vai fazer nada por você. Mas você precisa entregar. E às vezes é difícil entregar, né? A gente quer cuidar, a gente acha que só a gente que dá conta de resolver as nossas situações. E não entrega a Deus, né? Aquele que criou os céus, a terra, que criou todas as coisas. E nós não entregamos ao Senhor. Então, quando você se coloca no centro da sua oração, você entrega também a Deus os seus fardos, né? As suas preocupações, o seu cansaço. Quando eu me coloco também no centro das minhas orações,
eu tenho um tipo de oração que é a oração de consagração. Eu consagro a Deus. Consagro a minha vida, consagro os meus olhos, consagro as minhas mãos, os meus pés, consagro os meus membros a Deus, né? Romanos 12 fala: oferecei o vosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, né? Esse é o meu culto racional. Então consagra a Deus o seu corpo, seus olhos, sua boca, seus ouvidos, né? Todos os seus membros, né? Diz aqui Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, você consagra a Deus, né, a sua vida, consagra a Deus o seu corpo. Então, a oração, quando eu me coloco no centro dela, você faz o quê? Você pede a petição com fé, você consagra a Deus e você entrega a Ele os seus fardos. Mas tem uma última oração, que é a oração que eu não estou mais no centro da oração, que não é Deus que está no centro da oração, mas agora são os outros que eu vou orar. É eles que vão estar no centro. E aí você intercede, diga intercessão. A intercessão é quando eu não estou mais no centro da oração, são os outros. É o Brasil, são as famílias, é a pessoa que você vai orar por ela, é a intercessão, né? Então você imagina, quando nós fazemos esse roteiro de oração, quanto tempo você acha, você imagina que você vai ficar na presença de Deus? No mínimo meia hora você está ali. Se você caprichar ali, né? E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a gostar disso. Você vai começar a se deliciar. Você vai começar a ter motivos de oração diante do Senhor, né? Você vai aumentar o seu relacionamento com Deus. Não vai ser mais agora apenas de conhecer, mas de ter intimidade com o Senhor. De ter intimidade com o Senhor. Então o que Deus quer restaurar, amados, nos nossos dias, é esse altar de oração. Restaurar esse altar de oração nas nossas vidas, né? Para que a nossa oração seja um convite a uma intimidade. Um convite a um lugar secreto com o Senhor. Individual e pessoal. Aqui não tem marido e mulher, aqui não tem pai e filho, mas é um convite individual e pessoal. Ah, bispo, mas a minha mulher não está fazendo. Sua mulher é uma coisa, você é outra coisa. Então nós precisamos ter esse momento a sós com Deus. Nós precisamos entrar para esse lugar, né, de intimidade que Deus quer nos levar. Para que Deus possa nos falar, para que nós possamos ser quebrantados ali naquele momento. Então, nós precisamos orar a palavra de Deus, aprender também a orar a palavra de Deus, né? No livro de Salmo 138, versículo 2, Salmo 138, versículo 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Amados, quando nós oramos a palavra, nós temos mil motivos para poder exaltar o Senhor. Nós precisamos ter 1000 motivos para exaltar o Senhor. Então, eu quero terminar falando sobre como nós podemos estar fazendo essa oração da palavra. Então, a primeira coisa, defina a área que motiva a sua busca de Deus, né? Eu falei aqui sobre vários tipos de oração, né? Então, a primeira coisa, defina a área que você quer buscar a Deus. Ações de graça, louvor, adoração, entrega, consagração, intercessão. Defina a área. Segunda coisa, procure descobrir versículos que se apliquem a essa área. É enfermidade? Qual que nós podemos usar? O Senhor? Qual? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você vai buscar na Bíblia quais são os versículos que se encaixam àquela necessidade. O Senhor sara os nossos pecados e perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades. Salmo 103, né? Então, separe os versículos que falam sobre cura, né?
sobre libertação e sobre cura, e comece a meditar. Então procure descobrir versículos que apliquem a essa necessidade. Isso pode ser feito usando concordâncias bíblicas para selecionar os textos adequados. Se você tem costume de ler a Bíblia marcando os textos em diferentes cores, para diferentes assuntos, isso vai facilitar também a sua seleção. Então, se é para cura, é verde. Se é para situações familiares, você separa os versículos, bota outra cor. Você vai separando ali as cores. Depois tome os textos que mais falam ao seu coração e transcreva-os. Peça ao Espírito Santo para dirigi-lo nessa seleção e para que torne cada palavra viva no seu espírito. Então você separa o texto, né, e você transcreve esse texto. Você sabe, você pode transcrever a sua oração para facilitar. Você pega o versículo e começa a adaptar aquela oração à sua realidade. Transcreve, começa a escrever. E escrevendo você vai memorizar. Você vai estar guardando, né? E meditar é o quê? Guardar. Não tem como você orar a palavra se você não tem a palavra habitando na sua mente. Por isso que a Bíblia diz: habite ricamente a tua palavra em mim, né? Tem que habitar. Então você tem que memorizar. Você tem que pegar aquele versículo, começar a memorizar, a guardar, a ler, a transcrever aquele versículo. E aí você vai chegar aqui na frente, você vai estar recitando o versículo, né, decorado. Por quê? Porque ele está memorizado, guardado na sua mente. Os irmãos estão compreendendo? Então você tem que criar esse seu portfólio de oração, de palavras, né, de versículos, para guardar. Então, amados, isso é um processo na nossa vida. Então você vai chegar um momento que a palavra vai estar tão rica na sua mente, no seu coração, que quando você chegar diante de Deus, você vai estar falando a palavra o tempo todo. Vai estar falando a palavra o tempo todo, né? Então é preciso que você esteja memorizando. Então, peça ao Espírito Santo para dirigi-lo nessa seleção e que torne cada palavra viva no seu espírito. Quanto mais você vai lendo, guardando e memorizando, repetindo, ela vai se interiorizando dentro de você. Ela vai se interiorizando dentro de você. Então faça adaptações gramaticais, como eu falei aqui, personalizando os textos bíblicos, usando a primeira pessoa e colocando no verbo presente. A gente pega lá Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Isso é uma oração para quê? Dificuldade, né? Você está passando por uma dificuldade, uma situação, você precisa de provisão em alguma área. Aí você vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. É do Senhor que vem a minha provisão. É do Senhor que vem o recurso. É o Senhor que abre portas. É o Senhor que fecha portas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Toda provisão vem do Senhor. Nada, Senhor Jesus, está fora de ti. Tudo vem do Senhor. Orando a palavra, né? Então você vai fazendo adaptações à palavra. Amplie o texto usando outras verdades relacionadas ao assunto. E tanto quanto possível, adapte a uma conversa pessoal com o Pai, com o Senhor Jesus. Então, é preciso que você esteja escrevendo as suas orações. Comece a escrever as suas orações. Faça um caderno de orações, sabe? Não tem problema nenhum, é a sua intimidade com Deus. É a sua intimidade com Deus. E aí você começa a ter uma facilidade de oração. Então, por isso nós temos que estudar, nós temos que memorizar, nós temos que guardar, nós temos que meditar. Josué capítulo 1, versículo 8, né? Tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Josué 1,8, né? A gente estava comentando ontem, eu e o meu filho Davi, diz assim: olha, não deixe mencionar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos. Olha como é que prospera. E será bem
sucedido. Então não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Então, você precisa guardar, memorizar a palavra, né, na sua oração. Agora, é muito importante você lembrar o seguinte: não adianta nada você estar ali memorizando, orando a palavra, né, ali no seu momento a sós com Deus, e aí, no outro dia de manhã, você fala tudo contrário, negativamente. O que você fez? Anulou a sua oração. Por isso que a Bíblia diz: mantenha firme a confissão da sua esperança. Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Às vezes você está até empolgado aqui da igreja. Nossa, a palavra foi uma bênção hoje. Aí chega lá, ora, aí no outro dia de manhã, você está falando tudo contrário. Você está negando o que você falou. E aí você está anulando a sua confissão, né? Anulando a sua confissão. Então nós precisamos manter firme a nossa confissão. Por isso, amados, que a vida da fé, ela é muito mais do que fazer corrente, fazer campanha, do que, sabe, criar um tanto de coisas que eles fazem por aí, né? Um tanto de coisas que eles criam. A vida da fé é algo muito sério. É você manter firme a sua confissão, é você não voltar atrás, é você orar a palavra, é você não viver segundo circunstâncias, né? Não é um copo com água que vai te fazer mudar a sua vida, né? Pega o seu copo com água e ore comigo agora e toma esse copo com água. Sabe o que vai acontecer? Vai matar a sua sede. Vai matar a sua sede. Mas não vai te tornar uma pessoa mais espiritual. Não vai te tornar uma pessoa mais espiritual. Então, vida com Deus, vida de fé, é vida de intimidade. Não é apenas metodologias que se criam por aí, né, Marcos? Tem muitas metodologias. Você vai aí, tem, sabe, vários métodos. Mas Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus que diz assim: olha, a minha intimidade é para aqueles que me buscam. E eu revelarei os meus segredos e a minha aliança. É isso que Deus quer de nós, amados. Intimidade com o Senhor. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. E o Deus esteja restaurando esse altar de oração na sua vida. E você ficasse de pé, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus, nós nos curvamos diante da Tua palavra. Diante do que ouvimos, diante do que recebemos nessa manhã. Ó Senhor Jesus, e nós te pedimos perdão nessa hora, porque temos buscado cisternas furadas. Temos te entristecido, Espírito Santo de Deus. Temos te desagradado. Como o Senhor mesmo diz na sua palavra, que dura coisa nós estamos fazendo com o Senhor. Estamos deixando o Senhor, que é a fonte de águas vivas. Estamos cavando cisternas rachadas. Estamos buscando cisternas rachadas, que não retêm, que não fluem a vida do Senhor. Espírito Santo, nós queremos nessa manhã restaurar o altar de oração na nossa vida. Queremos voltar para esse lugar de intimidade, para esse lugar, ó Deus, onde nem todos vão entrar. Esse lugar onde, Senhor Jesus, Moisés entrava na tenda do encontro, mas 3 milhões de pessoas ficavam lá de fora. É um lugar para poucos, mas é um lugar que o Senhor quer que nós entremos. Um lugar de intimidade, um lugar de comunhão, um lugar, Senhor, onde nós somos ali quebrantados, onde, Senhor Jesus, nós somos formatados à sua imagem, à sua semelhança. O lugar onde nós passamos a enxergar as nossas debilidades, as nossas fraquezas, a enxergar, Senhor, verdadeiramente quem nós somos, porque diante da luz do Senhor, não há como as trevas permanecerem. Ô Espírito Santo de Deus, nessa manhã, nos incomoda, Espírito Santo de Deus. Nós não queremos mais buscar, ó Deus, preencher a nossa vida com cisternas rachadas,
cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Ó Deus, com coisas humanas, com coisas que preenchem somente por pouco tempo, Senhor, são transitórias, são passageiras, mas não são fonte, Pai. A fonte, ela jorra água constante. A fonte jorra água nova. A fonte, ela sacia. A fonte, Senhor Jesus, ela é limpa. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós não queremos, Senhor, que o nosso coração esteja apegado às coisas desse mundo. Nós não queremos nos apegar às coisas desse mundo. A Tua palavra diz: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a Tua cruz e me siga. Deus, em nome de Jesus, nos leva, Senhor Jesus, a um momento de quebrantamento, que nós possamos, quando nós estivermos na Tua presença, orando, ó Deus, que as nossas lágrimas possam ser lágrimas verdadeiras, de arrependimento, de quebrantamento, Pai. Que a nossa relação com o Senhor não seja apenas uma relação de interesse, de me dar, de eu preciso, de eu quero. De Deus, faz isso na minha vida. Que a nossa relação seja uma relação de amor, de afeto, de relacionamento com o Pai. Um Pai que já fez tanto por nós. Um Pai que já nos deu tantas coisas, Pai. E às vezes nós estamos agindo como aquele filho pródigo, Senhor, que estamos dizendo: olha, me dá a minha herança, me dá aquilo que é meu direito. E o Senhor está dizendo: olha, eu tenho aqui tudo para você, a minha casa, os bens, eu tenho aqui comida, eu tenho alimento. Mas nós queremos muitas vezes buscar os nossos próprios caminhos. E Deus está dizendo nessa manhã: vinde a mim você que está cansado, você que tem cavado cisternas rotas, cisternas rachadas, vinde a mim, porque só eu tenho águas vivas, palavras de vida eterna. Tua palavra diz, Senhor, seus discípulos disseram ali: Senhor, aonde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Oh Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, ó Deus, pelo que o Senhor está fazendo nessa manhã em nossas vidas, por essa mudança de paradigma da oração, Pai. Que não seja algo pesado, Senhor, que não seja algo, ó Deus, como um fardo, mas que seja, Senhor, um convite de amor e de relacionamento, Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Pai, aleluia. Queria terminar cantando aquele cântico que nós cantamos aqui: louvado seja. Aleluia. Sinta-se diante do Criador. Deixe o Espírito Santo de Deus nessa hora te conduzir nesse louvor.